Profecias, curas milagrosas, o dom de línguas. Sabe, para algumas pessoas isso é a essência da fé, algo vivo, que pulsa. Para outras, são relíquias, coisas de uma era que já passou, que ficou lá para trás. A questão que divide igrejas há séculos é exatamente essa. Os dons espirituais ainda são para hoje? E para a gente tentar encontrar uma resposta, a gente precisa voltar lá no início, a dois momentos bíblicos que meio que redefiniram a relação da humanidade com Deus. Bom, vamos começar preparando o cenário com dois eventos que são quase como um espelho um do outro. De um lado, a Torre de Babel. Ali, o orgulho humano levou uma confusão de línguas e todo mundo se espalhou. Do outro lado, muito tempo depois, o dia de Pentecostes. Ali, a humildade levou a um milagre. A mesma diversidade de línguas que antes dividiu, agora unia todo mundo numa só mensagem. É como se fosse a reversão divina de uma maldição. E esse arco, sabe, da divisão lá em Babel até a unidade no Pentecostes, ele é a chave para a gente entender por que os dons espirituais apareceram. Vamos seguir essa trilha. A Bíblia vai costurando essa história ao longo de séculos. Tudo começa com aquela divisão em Babel. Centenas de anos depois, o profeta Joel vem com uma promessa super ousada. Um dia, o Espírito de Deus seria derramado sobre todo tipo de gente. Depois, o próprio Jesus reforça essa ideia, falando de um consolador que estava para chegar. E aí, bum! No Pentecostes, a promessa explode e vira realidade. E esse derramamento do Espírito trouxe junto dons sobrenaturais, como profecia, o falar em línguas. Só que isso leva a gente direto para uma questão central, uma que, nossa, divide teólogos há muito, muito tempo. É aqui que o debate pega fogo. A pergunta é essa: será que tudo isso acabou quando o último apóstolo morreu? E a resposta, acredite, parece depender de uma única e crucial expressão nos escritos do apóstolo Paulo. A controvérsia toda gira em torno dessa expressão grega aqui, to teleion. O que exatamente o Paulo queria dizer com aquilo que é perfeito? A resposta para essa pergunta define basicamente tudo. E para tentar solucionar esse mistério, existem 3 interpretações principais que surgiram ao longo da história. Então a gente tem 3 teorias competindo aqui. A primeira, a escatológica, diz que o perfeito é a segunda vinda de Cristo. A segunda, chamada de eclesiológica, sugere que se refere à maturidade da própria igreja. E a terceira, a canônica, defende que o perfeito é a Bíblia completa, o livro fechado. Cada uma dessas visões aponta para um momento diferente na história. E, claro, se baseia em trechos diferentes para se sustentar. Apesar de as 3 visões terem seus defensores, a grande maioria dos estudiosos, quando vai lá no texto original, no grego, e faz a chamada exegese, que é essa análise cuidadosa, aponta para a primeira opção. O contraste que Paulo faz entre ver como por espelho em enigma agora e conhecer como também sou conhecido depois, sugere uma mudança tão radical, mas tão radical, que só poderia acontecer na volta de Cristo. Certo, mas se o texto parece apontar numa direção, como é que surgiu essa ideia tão forte de que os dons cessaram? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada na história. Essa linha do tempo mostra uma coisa fundamental. A ideia de que os dons acabaram quando a Bíblia ficou pronta é, na verdade, uma ideia bem mais recente na história da Igreja. Os primeiros líderes cristãos, os chamados pais da Igreja, tinham uma visão bem diferente. Foi só lá na Reforma Protestante que essa perspectiva começou a mudar de verdade. Olha que interessante, os líderes da igreja primitiva, como Agostinho, por exemplo, entendiam que o perfeito era o momento de ver Deus na eternidade. Simples assim. Séculos mais tarde, os reformadores, para proteger o princípio do sola escritura, ou seja, a Bíblia como única autoridade, começaram a argumentar que os dons tinham que ter cessado. A preocupação deles era que novas profecias pudessem competir com a autoridade da Bíblia. Foi aí que a doutrina do cessacionismo começou a ganhar corpo. E quando a gente analisa mais a fundo essa teoria do cânone, ela encontra alguns problemas sérios. Primeiro, é meio anacrônico, né? Pensar que Paulo estava imaginando um livro que levaria séculos para ser compilado e fechado. Além disso, nos escritos dele, Paulo sempre usa o termo perfeito para se referir a pessoas, a maturidade delas, nunca para um objeto como um livro. E por fim, a lógica. Ter a Bíblia na mão não faz ninguém ver a Deus face a face, que é a promessa do texto. Tudo isso nos leva, então, aos argumentos de por que muitos acreditam que os dons não só continuam, mas que são essenciais para edificar a igreja hoje em dia. E aqui vem a parte mais fascinante. Os argumentos para dizer que os dons continuam vêm do mesmíssimo texto usado para dizer que eles cessaram. A lógica é bem direta. O texto diz que os dons vão parar quando a gente ver Deus face a face. Bom, já chegamos lá? Não.
Conhecemos a Deus tão plenamente quanto Ele nos conhece? Também não. E tem mais. Em outra carta, Paulo diz que os dons servem para nos levar à unidade da fé, um objetivo que, convenhamos, a igreja ainda não alcançou, né? Essa citação muda completamente o foco do debate, não acha? E se a diminuição dos dons não for um decreto de Deus, mas um sintoma nosso, um sintoma espiritual? Talvez a pergunta não seja se Deus ainda fala, mas se a gente ainda está disposto a ouvir. E isso nos deixa com uma última pergunta que é bem provocadora. Se os dons continuam, a questão deixa de ser se eles existem e passa a ser como. Como eles devem ser usados hoje para construir, para edificar e principalmente para unir a igreja.